gente, a paz do Senhor, bem-vindos a mais um devocional aqui no Além da Canção. E sim, hoje você vai ter irmã Cláudia Canção nasalizada, com a gripe do nada, gente. E aí estou assim, como vocês estão vendo, e vão ouvir umas fungadas. Como é que vocês estão? Eu sei que tá meio desorganizado aqui, né, gente? Semana passada, se você me acompanha e se você está acompanhando esse canal em tempo real, a minha irmã casou, gente. E aí não consegui postar certinho os 3 devocionais aqui. E ainda estamos nos reorganizando pra gente voltar pra rotina bem certinho. O marido já voltou, mas ainda tô aqui com vocês nesse cantinho. Inclusive, me digam, vocês querem que os devocionais continuem aqui ou lá fora? Me falem nos comentários isso, tá? Mas a gente vai se organizar, vai dar certo, tá? Vamos para a leitura de João 10. Se você ainda não leu, faça a sua leitura agora. E se você já leu, continua o vídeo pra gente refletir juntos. Eu vou reler com você João 10 e 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 10 é o capítulo em que Jesus se revela como o bom pastor. Se a gente quisesse terminar esse devocional agora, a gente já poderia. Porque, de fato, quase que do primeiro ao último versículo deste capítulo, Jesus se revela e se apresenta não só como pastor, mas como bom pastor, o pastor perfeito. Esse é o contexto de João 10. Nós temos aqui uma conversa de Jesus, né, a continuação dessa conversa que já, quem sabe, já vinha acontecendo ali do capítulo 11, né, e agora Jesus se apresenta como um bom pastor. E, além disso, Jesus fala sobre as ovelhas, sobre o ladrão e sobre o aprisco, né, sobre o curral. Em primeiro momento, já nos primeiros versículos, Jesus fala que aqueles que não entram, que entram no curral pelo muro, pulando o muro, e não pela porta, são enganadores e não são pastores. Ele fala assim, aquele que é o pastor de verdade entra pela porta, e as ovelhas conhecem a voz dele. Entende? Em alguns momentos aqui a gente vai ver Jesus também alternando o seu papel. Algumas horas ele é a porta, outras horas ele é o bom pastor. É como se houvesse uma, né? Ele se apresenta, ele e sua multiforme graça. Textos antes aqui, né? Versículos antes aqui, ó, que exatamente o 1 e o 2, em que Jesus fala sobre a porta do curral. Ele explica sobre esse acesso, sobre a maneira correta de entrar e de ter acesso ao curral, e ele se apresenta agora como porta no versículo 7. Então Jesus disse mais uma vez, em verdade lhes digo, eu sou a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Já haviam vindo, né, outros denominados ou se autodenominando Messias, mas que não eram. Então Jesus faz uma menção a esses, chamando-os de salteadores, de enganadores, mas que ele de fato, além de ser o bom pastor, ele é a porta. Quem vem por ele está no caminho certo, está tendo o acesso correto. E aí mais à frente é como se Jesus sinalizasse que não tem como fazer parte do aprisco sem passar por ele. Entende? Neste momento, verso 7, Jesus é a porta. Nos textos seguintes, já no 11, Jesus se apresenta como o bom pastor, que é exatamente o texto que nós relemos aqui juntos. Ele não é só o bom pastor, mas ele é reconhecido por suas ovelhas. Quando os enganadores, os salteadores, tentam acessar o curral sem ser o pastor, as ovelhas não ouvem a sua voz. Elas não o seguem, pelo contrário, fogem dele. Eu acredito que aqui Jesus está conversando diante dos fariseus e de todo mundo que é revoltos com Jesus. E Jesus está meio que dizendo assim, olha, sabemos que tem alguns que não estão reconhecendo a minha voz, que não estão... e é o que Jesus fala mais à frente, né? Aqueles que não reconhecem a minha voz é porque não são minhas ovelhas. Mas aqueles que estão reconhecendo a minha voz, que estão vindo até a mim, mesmo vocês, eu estou falando aqui, gente, eu estou tentando traduzir de alguma forma o que Jesus está dizendo. Mesmo vocês tentando encher a cabeça deles de que eu não sou o Messias, de que eu não sou o Filho de Deus,
Mesmo assim, eles estão reconhecendo a minha voz. Eles estão me seguindo, eles estão me acompanhando. E ele fala assim, ó, se eu fosse, é como se ele estivesse dizendo assim, ó, se eu fosse quem vocês, fariseus, estão dizendo, demônio, blasfemador e tudo mais, as minhas ovelhas não reconheceriam a minha voz. É como se Jesus estivesse dizendo mais ou menos isso. E agora, do verso 11 ao versículo 21, Jesus fala o que é que um pastor de verdade faz. E um pastor de verdade dá a vida pelas suas ovelhas. Ele cuida delas. Ele fala que um empregado não tem o mesmo cuidado que um pastor, que o dono das ovelhas. E eu acredito também que aqui é outra... Gente, vocês sabem que aqui a gente tenta... eu não tenho nenhuma profundidade super teológica, né? Eu acredito que tudo que a gente compartilha aqui é uma revelação que o Espírito Santo nos dá, né? Mas quando eu bato o olho no texto, eu consigo reconhecer uma outra atitude de Jesus em que ele está dizendo e revelando alguma outra coisa além daquilo que está sendo dito. E isso, gente, essa revelação só é possível através do Espírito Santo. Tanto que algumas pessoas no tempo de Jesus não entendiam a maneira como Jesus falava. Olha o verso 6. Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. O Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, amigo qual Jesus deixou para nos ensinar a palavra, ainda não havia sido revelado. Então as pessoas tinham uma certa dificuldade de entender aquilo que estava sendo dito por Jesus em algumas ocasiões. Já eu e você, quando lemos a Bíblia e temos um entendimento além daquilo que está escrito, é o Espírito Santo nos revelando, sabe? E eu entendo que aqui, quando Jesus fala assim, olha, o empregado não tem o mesmo cuidado com as ovelhas que o pastor, que o dono das ovelhas. Quando Jesus está tendo essa conversa aqui, é como se Jesus estivesse meio que se referindo aos próprios fariseus, aos escribas, à cúpula ali, né, da lei, que se diziam servos de Deus, que se diziam fazendo um trabalho para Deus. De certa forma, eles eram empregados. Vocês estão conseguindo entender o que eu quero dizer? Empregados do pastor supremo, que é o nosso Pai, que é o nosso Deus, mas eles não tinham real interesse em cuidar das ovelhas. Eles tinham interesse no próprio bem, né? Eles só procuravam o próprio bem. Eles não tinham real preocupação com as ovelhas. Essa preocupação que eles estão tendo, fingida, perseguindo Jesus, não é uma preocupação real com as ovelhas. E eu acho que aqui, quando Jesus fala isso, ele está meio que alfinetando, fala assim, olha, vocês que se dizem servos, empregados, não, vocês acham que estão se preocupando com as ovelhas, mas eu que sou o dono delas é quem me preocupo de verdade com elas. Eu de verdade é quem quero o bem delas. E ele fala mais à frente que as ovelhas ouvem a voz dele, como a gente já disse, reconhecem a voz dele, e o pai ama ele porque ele dá a vida dele pelas ovelhas. Isso ainda vai acontecer fisicamente falando, né? Jesus ainda vai morrer pelas suas ovelhas, por mim, por você, por eles, né? E ele fala assim, ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu tenho poder para entregá-la e também a reavê-la. Este mandado eu recebi do meu Pai. Mais uma vez, as pessoas repetem de que Jesus tem demônios, de que Jesus não é o Filho de Deus e que N coisas. Nesses textos aqui também, Jesus fala no verso 16, ainda tenho outras ovelhas que não estão neste aprisco. Deixa eu achar, me perdi. Haverá um só rebanho e um só pastor. E quando eu leio esse verso 16, eu acredito que Jesus está se referindo a nós, os gentios. Tudo bem, Jesus pode estar se referindo para outras fronteiras além de Jerusalém, além de Israel, né? Ali fisicamente falando, geograficamente falando. Mas eu acredito que quando Jesus fala que haverá só um rebanho, ele está incluindo nós. Olha a gente sendo citado por Jesus, né? Ele fala assim, será um só rebanho, será um só aprisco. Então Jesus já contava comigo, Jesus já contava com você. E mais à frente, como eu já disse para vocês, eles repetem que Jesus é um demônio, de que ninguém devia ouvir ele. E outros já questionavam, será que se ele fosse demônio, ele teria poder para curar cegos? Jesus tem os haters, mas Jesus também tem os fãs, né, gente? A gente sabe disso.
Aí o texto fala que era inverno, né? E que estava perto da Páscoa, né? E mais uma vez as pessoas encontram Jesus, né? Me parece, já nos versos 22 em diante, um outro momento. Eu não sei se no mesmo dia, se na mesma semana, mas me parece um outro momento dessa mesma história, porque a gente sabe que não tem como João escrever dia após dia de Jesus ali, né? Ele está contando uma história de maneira geral. Mas eles encontram Jesus de novo e eles falam assim: até quando você vai deixar a gente nesse suspense? Se você é o Cristo, fale francamente. Esse texto que eu li para vocês é o 23 do verso do capítulo 10. Gente, Jesus está falando que ele é o Cristo, que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus, desde que ele chegou, né? Desde que seu ministério começou. E é exatamente isso que Jesus fala. Eu já falei, mas vocês não acreditam em mim. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Aí ele repete mais uma vez: mas vocês não creem, porque vocês não são as minhas ovelhas. As minhas ovelhas reconhecem a minha voz e me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, elas jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Inclusive assim, inclusive vocês, fariseus, vocês não vão conseguir arrancar das minhas mãos as ovelhas que o Pai me deu. Mesmo que vocês tentem o que vocês quiserem. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Aí, mais uma vez, gente, o que é que o pessoal faz? Junta umas pedras e quer atacar em Jesus de novo, porque eles ficam muito revoltados quando Jesus diz que ele e o Pai são um, de que ele é filho de Deus. Enfim, isso é uma coisa que eles consideram uma blasfêmia, de que eles estão considerando que ninguém pode se apoderar. Eles falam isso mais à frente, né? Jesus fala assim: por que vocês querem me matar? Os textos da frente. Tenho mostrado a vocês, o 32, muitas obras boas da parte do Pai. E por que vocês querem me apedrejar? E os próprios judeus, né? Eles falam assim, ó: não é por conta das suas obras que a gente quer apedrejar você. A gente quer apedrejar você porque você é um homem que está se fazendo de Deus. Eles não aceitavam. Gente, o grande contexto de João, que João, né, um grande motivo pelo qual João escreve o Evangelho segundo João, que ele escreve isso mais à frente. Ele já está em Éfeso, Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou, ele está contando essa história. E assim como Jesus repetia muitas vezes em seu tempo e em vida para os fariseus e para os que lhe seguiam, de que ele era filho de Deus, aqui há uma intenção de João em dar ênfase a isso, para que as pessoas acreditassem, as pessoas que fossem ler a carta, que Jesus é o Filho de Deus. Há uma intenção nesse reafirmamento, que a gente já percebeu isso desde os primeiros capítulos, uma insistência de João em lembrar as palavras de Jesus: eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias, eu sou o Cristo. Então, mais à frente, né, como a gente já leu, aí Jesus fala uma coisa que eu quero até esclarecer. Talvez você leu e ficou em dúvida, né? Justamente o texto de 34 de João 10 fala assim, ó: não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses. Até quando eu li esse texto, eu fiquei pensando, Jesus está chamando aqueles homens de deuses? E aí eu fui pesquisar, né? E existem vários apontamentos e explicações para que Jesus tenha citado isso. É o seguinte, acho que se não me engano é Salmo 82 e 22, quando Deus se refere, né, aos seus ali, ou a determinado grupo de pessoas como deuses. E não é que eles são deuses para ser adorados ou para serem reverenciados. Quando Jesus fala que eles são deuses, é como se Deus lá atrás tivesse dado a eles, principalmente aos que estavam mais perto da lei ali, fariseus, escribas, pessoas que estavam no templo para cuidar da lei de Deus, é como se eles fossem oráculos de Deus, é como se eles fossem pessoas autorizadas a trazerem a mensagem de Deus. Vocês conseguem entender? Então não é que eles são ao pé. A gente precisa entender que a Bíblia, eu sempre falo isso para vocês, né? Ela foi traduzida. Então
Então, quando Jesus fala, vocês são deuses, não é que ele está dizendo assim, vocês são dignos de ser adorados. Não, ele está falando assim, vocês não são oráculos, vocês não são pessoas permitidas por Deus, ou deveriam ser, né? Deveriam estar à altura de serem oráculos de Deus. Ele fala assim, se vocês têm esse direito, imagine a mim. Imagine aquele a quem o Pai santificou e o enviou. Por que vocês dizem que eu estou blasfemando? Se vocês, humanos, falhos, inclusive não cumprem a lei à altura daquilo que vocês tanto pregam, se vocês são considerados oráculos de Deus, imagina eu, Jesus está dizendo, que fui enviado, ungido pelo meu Pai, e que sou filho dele, que fui santificado por ele. Por que vocês dizem que eu estou blasfemando contra Deus, se de fato eu tenho total direito, porque conheço meu Pai, de dizer que sou filho de Deus? Então, como vocês dizem, que esse é o 36, que aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo está blasfemando, só porque declarei que sou filho de Deus. Se não faço as obras do meu Pai, não acreditem em mim. Mas se faço, não creem em mim. Não creem em mim. Creiam pelo menos nas obras, para que vocês possam saber e compreender que o Pai está em mim e que eu estou nele. Se eles quiserem ter ódios, eles possam ter, porque Jesus vai continuar dizendo que o Pai está nele e ele está no Pai. E aí, mais uma vez, eles tentam apedrejá-lo, mas Jesus escapou, né? E foi para uma região do outro lado do Jordão. Estava perto da Páscoa. A intenção de Jesus provavelmente era não ficar muito distante de Jerusalém, porque as pessoas começariam a subir a Jerusalém para se purificar e fazer parte dessa festa tão importante que era a Páscoa, né? Então, Jesus se afasta dali, né? Escapa das mãos daquelas pessoas que querem matar ele, e as pessoas passam a ir ao encontro de Jesus. E eu de novo lembro de que Jesus é o bom pastor e que as ovelhas o seguem. Mesmo que Jesus se afaste, mesmo que Jesus vá para perto do deserto, a intenção das pessoas é estarem cada vez mais perto de Jesus, porque elas reconhecem a voz dele como sendo o bom pastor. Então nada nem ninguém arranca as ovelhas que o Pai deu para Jesus, né? E aí a gente tem a conclusão, né, do capítulo 10 de João, e com algumas lições. A primeira delas é que Jesus é a porta. Ele é o acesso, ele é a saída, ele é a solução. E em todas as áreas da nossa vida nós precisaremos da porta que é Jesus. E, na mais importante delas, que é a nossa vida eterna. Para termos acesso ao Pai, só através da porta que é Jesus. A segunda lição é que Jesus é o bom pastor. E quando a gente fala sobre ele ser o bom pastor, nós estamos falando sobre provisão, sobre cuidado, sobre intimidade. Nós estamos falando sobre o pastor perfeito que provê tudo aquilo que a gente necessita, que está atento a absolutamente todas as nossas necessidades e que, se preciso, dá a vida pelas suas ovelhas, que é o que ele fez, né? Então que eu e você possamos descansar, porque nós temos um pastor que nos conhece, que sabe as nossas necessidades, que sabe aquilo que a gente precisa. Mas, para que a gente tenha essa intimidade com o pastor, a gente precisa estar perto dele. A gente precisa reconhecer a sua voz. E para reconhecer a sua voz, o segredo é, como eu já disse, estar mais perto dele, para que a gente identifique essa voz e a gente não se deixe ser levado por vozes de enganadores, de ladrões, de salteadores, não é? Porque nós estamos vivendo em um tempo em que salteadores, ladrões e pessoas que chegam não pela porta, mas pulando o muro, é como se a gente estivesse vivendo a evidência, né? a maior contingência de ladrões e salteadores. Gente que promete coisas que não foi o bom pastor que prometeu, que se utiliza das palavras de Jesus, gente que mente, gente que engana, gente, o que mais tem é gente que engana, principalmente nessa internet. Pelo amor de Deus, vocês se liguem, muito cuidado em mensagens que vocês veem, em textos isolados, em conclusões, em aplicações erradas, tá? Muito cuidado, tá? Sim, de ladrão e salteador. Se você se aproximar de Jesus, você vai reconhecer a voz dele. E não é que Jesus não tenha coisa boa para dizer pra gente, ele sempre tem. Mas a vida não é só flores, a vida não é só vitória, a vida não é só
sabe? Ajustes precisam ser feitos, né? O pastor está ali também para nos direcionar, para utilizar o cajado quando necessário, né? Para utilizar a vara quando necessário. Então, muito cuidado com ladrões e salteadores, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo. Muito cuidado mesmo. Inclusive tem ladrões e salteadores que a maioria deles chega com a voz mansa, né? Com a voz se liga em nome de Jesus. Um dia eu e você, todos nós, conheceremos a face do nosso bom pastor e teremos a honra e o privilégio de nos reconhecer como o grande aprisco de Deus espalhado por todo mundo. Que a gente nunca perca essa esperança. Jesus está voltando. E apesar de todas as nossas divergências, nós somos um só rebanho. Só Deus, só Jesus para ter essa não sei se é a palavra que se aplica, criatividade, de juntar tanta gente diferente num povo só, né? Nós somos todos do mesmo rebanho, apesar de sermos ovelhas diferentes. Que o Senhor nos guarde e que a gente nunca perca a esperança de reconhecê-lo naquele grande dia. Eita, que hoje eu demorei, né, gente? Próximo devocional a gente vai para João 11, né? Que é o capítulo da ressurreição de Lázaro. E muita coisa boa por vir aí. Estamos aí passando da metade já, né? Do Evangelho segundo João. E tem muita coisa boa pra gente. Vamos orar? Pai, muito obrigada pelo doce pastor que és para nós, pela tua provisão, porque o Senhor nos conhece, nos reconhece, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor deu a vida por nós. Te agradecemos porque o Senhor é a porta, é o acesso, é a solução, é a saída. Te agradecemos porque o Senhor tem levantado remanescentes no meio do seu povo para sempre nos lembrar de identificarmos corretamente a tua voz e não nos deixarmos nos levar pela voz de enganadores e salteadores. Espírito Santo, não desista de nós, esteja conosco sempre nos lembrando para que a gente não se perca nesse tempo tão conturbado de tantas vozes, que a tua voz sobressaia, que a gente se aproxime de ti para percebê-la, para entendê-la, para obedecê-la, segui-la e para sermos guiados por ti em todas as áreas da nossa vida. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Até o próximo devocional.